E aqui já agradecer a disposição de participar. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, obrigado por estar no programa e boa noite, Sérgio. Boa noite, William. Prazer estar aqui conversando com vocês. Lá, conforme prometido, a economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já admite encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de meta fiscal abaixo do superávit de 0,5% do PIB, prometido para o ano que vem. Em entrevista exclusiva à CNN, nesta terça-feira, Haddad deixou a meta em aberto, disse que ela depende da tramitação de projetos no Legislativo. Então pode mudar, ministro. Pode não ser 0,5. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Desoneração de folha de municípios, 10 bilhões de reais. Certo? PERSE, 13 bilhões de reais. Folha, 9 bilhões de reais. Soma. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós vamos, ao longo aí dos próximos dias, definir com o Congresso Nacional o andar da carruagem. Como é que nós vamos definir a trajetória daqui para frente. Se não for 0,5, que número você imagina? Nós não sentamos ainda, que a ministra Simone que prepara a LDO. Esse tema vai ser discutido à luz do que está acontecendo no Congresso Nacional, do que já aconteceu de bom nas Cortes Superiores. Eu vou primeiro chamar vocês amanhã para a exibição completa do CNN de Entrevistas Especial. Essa entrevista com o ministro Fernando Haddad, você confere nesta quarta-feira dentro do CNN 360. Thaís, eu vou pedir para você contar um pouco mais da entrevista, um pouco mais adiante. Primeiro, como a gente sempre faz, dar a palavra ao nosso convidado. Sérgio, vale usar uma expressão que o ministro acabou de empregar, ele tem uma coragem enorme de enfrentar nossas 3 repórteres de uma vez só. Não é fácil. Ele disse que ficou nervoso. Girl power desses, mas ele estava lá, né? Não sei quanto que elas fizeram ele suar, mas pelo jeito bastante. E ele usou uma expressão, Sérgio, que eu queria passar para você agora, conforme o andar da carruagem. Como é que está indo a carruagem da política fiscal? Olha, William, a carruagem está indo lenta. A gente começou o ano, na verdade, com alguns cenários positivos do ponto de vista fiscal, com o resultado de janeiro. O resultado de arrecadação de fevereiro veio muito positivo por conta do crescimento forte da economia no começo desse ano. Mas a questão toda que se coloca é a sustentabilidade desses resultados que a gente teve agora, que já não foram tão brilhantes, né? E toda a ideia é que a partir de agora a gente vai ter que fazer acontecer tudo que foi colocado desde o ano passado, especialmente algumas coisas que são mais, talvez, promessas do que, de fato, realidade, que a gente ainda precisa ver acontecer, como é o caso, por exemplo, do CARF. Então, quando a gente olha a projeção de arrecadação para esse ano e olha o tamanho do crescimento do gasto, que vai ficar aí certamente na casa de 2%, a gente está falando de um déficit que começa na casa de 0,5% do PIB esse ano. Quem está mais pessimista está com 0,8%, quem está mais otimista está com 0,5%. Agora, o relatório bimestral do governo, que foi divulgado semana passada, já começa a trazer um pouco dessa lentidão, uma lentidão realista, digamos assim, William. Estava com superávit de quase 10 bilhões anteriormente, agora foi para um déficit de quase 10 bilhões. Eu acho que gradativamente, nas próximas revisões, o governo vai se aproximar do déficit, que eu acho que é inescapável da gente ter esse ano. E o ministro fugiu de 2025, né, cada vez mais, por conta da discussão que a gente vai ter nos próximos meses do ano que vem, é um ano que vai ser mais complicado ainda, porque muitas das receitas atípicas estão valendo para esse ano que vem não vão ter. O déficit para todo mundo praticamente começa em 2025 em 0,8% do PIB e provavelmente pode ser até pior do que isso. Então, tem um cenário fiscal que não está só complicado para esse ano, ele vai se manter complicado, infelizmente, até 2026. Thaís, imagino que foi um ponto que vocês insistiram muito, tanto é que a escolha desse trecho partiu de vocês, entrevistadoras. Exato. É porque essa admissão do Haddad de que não consegue fechar, se vai manter ou não, lembrando que a meta de superávit primário de 0,5% do PIB para 2025 apareceu na LDO, que foi votada no ano passado, sobre 2024, né? O governo assume lá a meta do ano seguinte, que vai começar, e indica para 2 anos à frente. Então, se ele não der conta de garantir o superávit de 0,5%, vai ser uma derrota dele, porque foi ele que insistiu
para isso vir. Essa sinalização já existe desde o ano passado. Mas essa sinalização também corrobora esse receio que os economistas têm de dizer, olha, então está muito óbvio que tudo que o ministro Haddad conseguiu fazer até agora salva a meta de 2024, mas não garante a sustentabilidade do arcabouço fiscal para os anos seguintes. Quer dizer, o arcabouço não pode ser uma peça de gestão das contas públicas em que todo mundo corre para garantir um ano, mas não se garante a sustentabilidade dele no longo prazo, no médio prazo. E há um ponto nesse trecho da entrevista que vocês até aqui, que a gente está dando como spoiler da entrevista completa amanhã, reitero mais uma vez, amanhã à tarde, quarta-feira, vai estar no 360. Daniel, no trecho que a Thaís e a Raquel e a Débora destacaram da entrevista que elas fizeram com o ministro da Fazenda, está a afirmação categórica dele, depende da tramitação de matérias no Legislativo. Como é que está isso? William, se você me permite destacar um outro ponto, porque enquanto estavam as três ali pressionando o ministro, eu estava no cafezinho ali atrás das câmeras, só acompanhando a entrevista. E ali acompanhei... Você confessa essa falta de solidariedade, então? Deixa elas que entrevistam muito melhor do que eu. Agora, um outro ponto que a gente não captou aqui nesse recorte é o seguinte, depende das medidas em tramitação no Congresso, mas também do que está sendo tratado no Judiciário. E esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, porque o próprio ministro comenta ali com a gente, encerrada a entrevista, olha, a gente teve ali a tese do século, que foi favorável no ano passado ao governo. Depois você teve agora, na semana passada, a revisão da vida toda que desarmou uma bomba relógio ali com um impacto considerável para as contas públicas. Teve o Judiciário decidindo a favor do que queria o governo no tratamento dos precatórios. E ainda hoje, o Estado de São Paulo trouxe uma informação relevante de que várias empresas já estão conseguindo decisões liminares em primeira instância, para não se submeterem àquela regra de compensações tributárias, de adiar as compensações tributárias, que é o objeto daquela MP, a parte da MP que ainda está válida ali, aquela MP polêmica do final do ano que acabou atropelando o Congresso. E aí tem um sentimento no governo de que é o seguinte, olha, se essas empresas estão conseguindo decisões liminares e a gente precisar engrossar e ir para o Supremo, a gente vai para o Supremo, não tem problema. A gente tem vitória quase certa. Então, me chama a atenção como na percepção da equipe econômica, do ministro Haddad, está se consolidando essa impressão de que o ajuste não depende só do Congresso, mas depende também do Judiciário, que virou um fator-chave para essa sustentabilidade das finanças públicas. A gente tratou bastante dessas alianças, assim, de como é que ele lida com as alianças com o Congresso Nacional, especialmente na figura de Arthur Lira, e também com o Judiciário. Vejam amanhã. Eu ia te perguntar. Mas, Sérgio, deixa eu voltar a esse ponto também, que você já vinha dando ênfase, Sérgio, quando você se refere a capacidade que o governo... A capacidade é a palavra errada. Deixa eu me corrigir, Sérgio. Quando você se refere à postura do governo de assumir receitas extraordinárias como um dado constante nos cálculos de orçamento. Quanto que isso é realista, Sérgio? Assumir, por exemplo, que o Judiciário use esse fogo de flanco para ajudar o governo no seu esforço de equilibrar contas. Pois é, William, esse é o problema. Você mantém a política fiscal no país em eterna suspensão. Você não sabe exatamente o que vai acontecer, porque você depende de uma decisão do Judiciário, você depende de uma decisão muito difícil de acontecer no eleitoral do Congresso. E mais do que isso, né, William, a gente está falando de um ajuste que está sendo feito insistentemente no último ano para cá, e que vai ser assim nos próximos anos, não tem muito como ser diferente, excessivamente dependente de arrecadação. A gente sabia que isso ia acontecer, ia ser o cenário esperado, mas a hora que o governo decididamente optou por esse caminho, a gente sabia que tinha um tempo curto para se conseguir algumas arrecadações de longo prazo para esse cenário. E mais do que isso, a hora que você não mexeu estruturalmente na questão do gasto e fez um regime fiscal mais flexível do que a gente tem hoje, mais importante, mais parecido com o regime chileno, por exemplo, e tem um regime que tem um gasto crescente muito rígido para os próximos anos, você coloca uma dificuldade muito grande de cumprir esses resultados. Então, a gente
gente, desde o ano passado, já olhava esses números, já tinha muita dificuldade de ver o primário desse ano de 24 e imagino de 25, 26. Então, eu acho que o problema grande não é nem só você depender tantas vezes hoje da receita típica ou não, é a base da proposta do governo de como atacar a questão fiscal, que de princípio eu acho que é equivocada. Só que agora não tem como mudar o carro no meio do caminho. A gente vai ter que esperar um próximo governo para tentar refazer um regime fiscal que dê um balanço mais equilibrado entre gasto e receita. Isso não vai acontecer agora, a gente vai continuar vivendo esse dilema nos próximos anos, vai chegar com déficit ano que vem, com déficit em 2026, essa questão, infelizmente, vai ter que voltar à ação à tona no próximo governo. Eu quero voltar. Eu queria que, sem você prejudicar a audiência amanhã da entrevista do Haddad, porque o que o Sérgio fez, ele jogou nossa conversa numa outra esfera. Ele disse o seguinte: nós estamos olhando aqui na nossa conversa as questões específicas fiscais, mas o que pesa não são as questões específicas se o governo consegue ou não as receitas extraordinárias, mas a base da maneira como ele resolveu lidar com as contas públicas, na opinião do Sérgio, está equivocada. Ela pensa para um lado só, e o que ele diz na resposta final dele é o seguinte: se não houver um equilíbrio entre despesa e receita, nós vamos estar sempre correndo atrás disso. Deu para abordar isso com o Haddad? Deu para abordar isso com ele, nós tratamos sobre isso e a gente vai se convencer em algum momento de que o governo Lula é um governo que vai gastar mais. A pauta do corte de despesa não vai acontecer. O estudo que o planejamento está fazendo sobre o remanejamento do orçamento... Se convencer no sentido de resignar. Não é uma questão de convencimento deles, é uma questão de que é o projeto deles. O projeto deles está baseado no aumento do gasto público e disso eles não vão abrir mão. Quer dizer, eles criaram um mecanismo de gestão fiscal que permita que a despesa continue crescendo, em que não haja limitação do aumento da despesa a despeito do que acontece com a receita do governo. Então, William, acho que a gente, assim, em algum momento a gente vai precisar se convencer que a pauta de corte de gastos não vai fazer parte do governo Lula. E a pergunta que o governo vai ter que responder é: qual é o limite ou qual é o teto de aumento de carga tributária que ele está disposto a bancar para terminar o seu governo com esse plano? Então, Daniel, a resposta a essa questão que a Thaís está colocando está no Congresso. Mas também está tá também no governo, né, William? Assim, o Haddad remeteu nesse recorte que a gente trouxe aqui no WW, remeteu um pouco também para Simone Tebet, ministra do Planejamento, que está alinhadíssima com ele, apuração nossa, sobre essa questão da meta de 2025. Incapaz hoje de bancar que vai ser 0,5% de superávit, como já estava sinalizado desde a divulgação do arcabouço. Agora, está no Ministério do Planejamento aquela questão que é da revisão do gasto, o Spending Review, que até agora o governo tem sustentado o seguinte: o Ministério do Planejamento tem sustentado que essa é uma pauta que está andando, que teve pente fino ali no Bolsa Família, que agora vai ter no BPC, que você tem uma série de ações em curso. Agora, o que o Spending Review não tratou, o Spending Review se dedicou bastante até agora em olhar ali, fazer uma espécie de auditoria de pente fino. Então, fez sobre o INSS, detectou uma série de fraudes e isso está gerando uma certa economia. Muito excelente que esteja. Agora, o que o Spending Review não está entregando até agora é uma avaliação de políticas públicas que seja capaz de olhar para os prós, para os contras e dizer: isso aqui tem um preço que é X e não vale a pena. Isso aqui tem um preço que é X mais 1, mas vale a pena. E, a partir daí, cortar ou redirecionar. Exemplo clássico, o regime automotivo. Hoje mesmo teve uma cerimônia para regulamentar o novo regime automotivo, que está aí há décadas e que não passou por nenhum processo de revisão antes de ser renovado por mais tantos anos. Era isso que eu ia falar rapidinho antes de você passar para o Sérgio, que esse projeto de revisão do gasto é um projeto importante, necessário, mas que no caso do governo Lula, e a ministra Simone Tebet já deixou isso muito claro, não há nenhuma expectativa de corte, há de realocação, o que também funciona, porque o Brasil aloca mal o recurso público, então também funciona, mas do ponto de vista do corte da despesa, do controle da despesa, não vejo isso no cenário. Com isso, a gente encaminha para a conclusão final, Sérgio, que tem muito a ver com o seu raciocínio intelectual anterior.
no qual você caracterizou a forma do governo abordar as questões de contas públicas como errada. Os nossos dois repórteres, a Thaís e o Daniel, dizem: esqueçam, não vamos ter corte de gastos. E aí vai acontecer o quê? William, não vai ter, concordo totalmente com a Thaís, e o histórico, a literatura econômica mostra de forma muito contundente que regimes fiscais são feitos, ajustes fiscais são feitos excessivamente dependentes de receita, não funciona. Lá na frente você acaba tendo um risco e um potencial de aumentar o gasto para acomodar esse crescimento de receita que você fez, e os ajustes que duraram, que geraram crescimento futuro, crescimento de produtividade, foram os ajustes que foram feitos via gasto. Agora, a gente tem que achar talvez um equilíbrio, um meio do caminho no Brasil, que talvez a regra do teto que a gente teve lá atrás foi excessivamente rígida, e a regra que o governo está colocando agora de gasto é extremamente flexível. A gente precisa achar um meio do caminho de uma regra fiscal, e aí trago de novo o exemplo do Chile, que é interessante, para fazer com que a gente tenha esse meio termo, olhando um pouco mais os gastos. É só o que a gente está pedindo quando a gente pensa em regime fiscal para os próximos anos. Esse que tem aí não tem como durar. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Sérgio, muito obrigado pela participação aqui no WW. Boa noite. Obrigado, William. Sempre um prazer. Thaís, de novo, obrigado. E vamos chamar de novo para a entrevista amanhã. Você, Raquel, Débora, no 360, quarta-feira à tarde. Quarta-feira à tarde, lembrando que o 360 passa das 16 às 18 horas, ou seja, das 4 às 6 da tarde. E tem que acompanhar o jornal todo com a Raquel Landim para ver o ministro.